não há nenhum estudo que relacione trabalhar muito e bem. Pelo contrário, há dezenas de estudos que relacionam trabalhar demais com trabalhar mal. Porque as pessoas ficam desmotivadas, exaustas, começam a cometer-se os erros, os acidentes que depois aparecem como erros humanos e baixas de produtividade sérias, não é? Porque as pessoas, a partir de um nível de exaustão, por exemplo, o caso óbvio dos enfermeiros ou outros casos, nós neste momento, por exemplo, nos enfermeiros, aumentou o número de grávidas em risco. Mas porquê que aumentou o número de grávidas em risco? E isso tem imensos custos, não é? Quer dizer, em vez de uma grávida deixar de trabalhar com 8 meses, deixa de trabalhar com 2 meses e isso é um custo. Ou seja, era muito menos pesado ter mais enfermeiros, garantir os turnos, etc. Porquê? Porque elas, de facto, estão exaustas e, portanto, entram em gravidez de risco mais rapidamente. Portanto, esta questão do horário de trabalho é uma questão absolutamente central. Nós temos 1,5 milhão de desempregados no país. Isto são os números reais do desemprego e não vale a pena o Governo avançar com outros, porque esses são falsos. Que o Governo retira às pessoas que não fazem procura ativa de emprego, o trabalho voluntário, o trabalho a tempo parcial, etc. Portanto, nós temos 1,5 milhão de desempregados. O desemprego não se resolve com assistencialismo, o desemprego resolve-se dando às pessoas o direito ao trabalho, porque o direito ao trabalho é um direito humano, é o direito à vida. Nestas sociedades as pessoas dependem de trabalhar para viver e nós temos que ter esse direito como um topo dos direitos a ser garantidos às pessoas. E todas as políticas do Governo, nomeadamente esta de aumentar o horário de trabalho, aquilo que faz é promover mais desemprego. E nós não precisamos disso, nós precisamos de aumentar a contratação de pessoas, isso aumenta o consumo, aumenta a coleta de impostos, aumenta a produção e aumenta a felicidade das pessoas. Já agora a sustentabilidade da Segurança Social. E a sustentabilidade da Segurança Social, que é fundamental porque os descontos para a Segurança Social dependem disso. Também aumenta uma coisa fundamental, que eu acho que vamos aqui falar, que é o direito ao lazer. As pessoas têm direito a não fazer nada. Têm direito a não fazer nada. Têm direito a sair de casa, que não seja para comer rapidamente, fazer trabalho doméstico e colapsar na cama. As pessoas têm direito a ir passear, a dar uma volta, a brincar com os filhos, a namorar, a fazer uma série de coisas que também são fundamentais à produtividade do trabalho. Ou seja, é preciso ócio também para trabalhar bem, não só para ser feliz. Há algum estudo em relação a isso? As horas certas para trabalhar, para seres produtivo? Há um estudo, por exemplo, recentemente publicado em Inglaterra, que indica que com o nível de tecnologia atual, nas sociedades ocidentais podia-se trabalhar em média 21 horas por semana para garantir toda a produção necessária, idêntica à que temos hoje. Portanto, vejam, por isso é que eu quando disse as 35 horas, não é? O Paul Lafargue publicou um texto famoso, que é o Direito à Preguiça, no século XIX, onde ele dizia que no futuro bastaria trabalhar, creio que 4 horas por dia. Eu não sei, acho que mesmo o estudo das 21 horas, nós demos uma olhada nele e eu penso que está ali, quer dizer, metodologicamente pode ter problemas. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, nós não precisamos de trabalhar. Nós temos níveis de produtividade hoje, para vocês terem uma ideia, um trabalhador hoje trabalha 5 vezes mais do que trabalhava em 1960 e trabalha mais horas. E nós estamos aqui, nós voltamos a ter como exigência medidas básicas do século XIX, que é as pessoas não caírem de exaustão a trabalhar, não caírem para o lado a trabalhar. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. E contraditório, porque temos mais tecnologia, supostamente. Claro, temos mais tecnologia, temos mais racionalização produtiva, temos mais saber, temos mais formação. Nós tínhamos 30 mil licenciados em 1974 ou 75, por aí, e agora temos esse valor de doutorados, porque temos 1.300.000 licenciados. Portanto, tudo isto é um conjunto que nos leva a dizer o seguinte: a gente tem que recolocar em cima da mesa a divisão do trabalho por todos. A Alemanha tem um modelo que eu não sou defensora, que é um modelo cada vez mais... Portanto, a Alemanha tem empresas onde há uma parte da força de trabalho muito sindicalizada e que ganha muito bem no sistema de cogestão e tem precarizado largos setores da força de trabalho com os chamados mini-jobs e criado políticas assistencialistas para compensar os baixos salários. De tal maneira que há 17% da população de Berlim a receber a Artesfia, ou seja, o equivalente ao rendimento mínimo, em que a Segurança Social, de facto, chega-se à frente para pagar uma parte do salário que não é pago pelas empresas, e isso eu sou absolutamente contra. E a mim parece-me, e era este alerta que eu queria deixar, quando nós discutimos a questão da redução do horário de trabalho, é preciso perguntar quem é que vai pagar a redução do horário de trabalho, porque nós defendemos a não redução salarial, certo? O nosso problema, nós temos um problema sério de baixos salários, que aliás têm que ser urgentemente subidos para incentivar o consumo interno, que está paralisado. E eu penso que essa questão é uma questão central, porque
muitas vezes há aqui um argumento das pequenas e médias empresas, que Portugal tem muitas, que diz o seguinte: nós não suportamos um aumento salarial, ou um aumento salarial absoluto ou relativo, ou seja, aumento no salário ou o número de pessoas a trabalhar ser maior. Isso é verdade em muitos casos, mas porquê? Porque nós temos um modelo que imperou nos últimos 20 anos da empresa enxuta, que é a grande empresa, terciariza uma série de serviços, subcontratualiza uma série de serviços. Nas pequenas e microempresas, o típico caso da grande empresa de transportes que deu um caminhão a cada um dos seus trabalhadores, que passaram a ser microempresários, mas não são nada microempresários, são juridicamente, de facto, são pessoas que chegam ao final do mês e têm uma empresa com 2, 3 trabalhadores e têm dificuldade em pagar as contas porque os lucros estão todos concentrados na grande empresa. Não é por causa que a PT tem 16 mil trabalhadores em subcontratações diretas, fora as indiretas que não são assumidas. E, portanto, é óbvio que nós, enquanto não olharmos para o tecido empresarial de outra forma, e este governo passa a vida a dizer que quer defender as pequenas e médias empresas, mas um exemplo concreto de defender uma pequena e média empresa. Um restaurante que paga o ordenado mínimo diz: eu não aguento pagar mais do que o ordenado mínimo. Mas nós podemos dizer assim: bom, mas se há mais gente a trabalhar, se nós acabamos com 1,5 milhão de desempregados e estes empregados consomem, eles vão ao restaurante comer. E se calhar aí já aguenta pagar mais do que o salário mínimo. Ou seja, nós estamos aqui a criar um problema. Ao reduzir brutalmente os salários, ao aumentar brutalmente o desemprego, nós estamos a criar uma bola de neve recessiva